Uou! Salve galera, muito boa noite, Conexão ND na área aqui na Record News Santa Catarina. E como sempre, nas noites de quinta, nosso papo é de primeira e o assunto sempre é o esporte. Com muita alegria apresento nossos entrevistados de hoje, o piloto da Porsche Cup Brasil, o catarinense André Gaidzinski e a chefe da equipe, Cíntia Pieri. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Mancha. Boa noite, André, legal demais receber vocês. Boa noite. Legal, vou começar com a primeira dama, claro. Cíntia pergunta, já valendo a pole position, ó, tomada de tempo. Como é ser chefe de uma equipe da Porsche Cup? Quais as funções uma chefe de equipe desempenha? E ainda, até onde eu estou lembrando aí, o automobilismo de uma forma geral é bastante masculino, confere? Confere, Mancha. Não é fácil trabalhar no ambiente masculino, mas primeiro ressaltar que é muito legal o aprendizado todo dia e um ambiente de muito respeito, o pessoal realmente me recebeu muito bem. Na verdade, eu já venho do esporte, né, trabalhando com esporte há muitos anos, mas sempre focada no futebol. E agora, voltado então para o automobilismo, lá na Porsche Cup eu cuido, na verdade, de toda a equipe do André, né? Então, sou responsável desde a negociação de contrato, patrocinadores, com a própria categoria, receber os convidados, estratégia de prova, qual pneu que vai, se vai correr agora ou não, enfim. O André só acelera, o resto tudo comigo. Que legal. André, muitos grandes pilotos, né, começaram no kart, tipo a porta de entrada, né, para outras categorias do automobilismo. A tua história foi assim também ou já começou pilotando outro tipo de carro? Foi aqui em Floripa, inclusive no kartódromo Ronaldo Couto Dauch, lá nos Ingleses, onde de vez em quando eu vou ali dar uma treinada, tenho meus amigos ainda por ali. E é onde todo mundo começa. Realmente o kart é a escola e, como dizia o Ayrton Senna, a única coisa comparável à Fórmula 1 em relação a peso, potência e com o Fórmula 1 é o kart. Então ele é a escola para todo mundo, né? É a base, né? Indo para categorias de Fórmula ou de turismo como a nossa, né? Sem dúvida nenhuma que é legal aprender e ter passado por essa experiência. Que legal. Antes do programa a gente estava esperando vocês, né? E o nosso Rodrigo Teodósio, cinegrafista, perguntou se eu já pilotei um kart, né? Há muitos anos eu fiz uma matéria e como foi difícil. Me lembro, assim, que foi muito difícil e ele é muito rente ao chão, né? O André é especialista no assunto. Treme muita pressão nos braços, nas pernas. As primeiras pilotadas são sempre difíceis. E o kart indoor é uma coisa, até karts também, tem uns karts também até que a gente diz que é mais fraco, mas o kart de competição, ele chega a trincar as costelas de tanta força centrífuga no corpo, no banco, né? E se não está bem fisicamente, a pessoa não está bem com a condição legal para andar, olha, em torno de 10, 20 voltas sai moído do kart, é a coisa que mais cansa. Inclusive quando depois a gente chega e fala, né? Fez kart, vai para uma Fórmula ou vai para uma categoria de turismo, parece que está em câmera lenta. Porque um kart está ali colado no chão, como você fala, e assim, num kartódromo como aqui de Florianópolis, que tem uma reta grande, os karts chegam quase a 140 km no final da reta, quase 140 km por hora, né? Então, assim, a relação de chegar a 250 num carro de turismo, né, o kart parece ser mais rápido. Então, é uma coisa até estranha de estar comparando, mas o kart, ele começa sendo uma escola em relação a tudo isso. Os reflexos são muito mais, são dobrados em relação depois aos carros de corrida de gente grande. Estou me vendo ali na câmera, vim ornando, né? Vim também do Preto e Vermelho sem querer, mas estou na equipe, ó. André, vice-campeão na categoria Hulk ano passado, sexto na geral. Foi isso mesmo? Que ano especial foi 2022, né? Foi um ano muito bom, foram 15 pódios, 2 campeonatos, né? A gente tem na Porsche Cup 6 etapas de sprint, que são 12 corridas, ou seja, as etapas são duplas. E depois tem o campeonato de Endurance, que a gente participou na Endurance, na Sprint Challenge Hulk. E aí eu tive 2 segundos lugares, na verdade 3, que acabou me dando o segundo lugar. E a gente só não levou esse campeonato por 1 segundo e 6 décimos. Então, assim, um piscar de olhos,
né? A Cíntia até não se conformava com isso, mas foi o melhor resultado. A gente for somar a quantidade de pódios, né? A representatividade que a gente teve, né? Foi o melhor ano desses 6 anos aí na categoria, né? E fazendo os 2 campeonatos, né? O de sprint, que é curta duração, e a Endurance, que foi esse vice-campeonato. Cíntia, assim, vocês estão sempre trabalhando na frente, já projetando 2024? Com certeza. Já estamos em busca dos patrocinadores, estamos na captação. Hoje a gente tem, inclusive, um projeto de lei incentivada, né, da Lei Federal Incentiva ao Esporte. Então, já nos preparando para 2024. Cíntia, o campeonato tem quantas etapas num ano? São sempre, como o André falou, são sempre 2 corridas? No campeonato de sprint são 2 corridas por etapa e são 6 etapas. Já na Endurance são 3 etapas, que é a corrida de longa duração, né? Que é feito em dupla ou em trio. E essa corrida de longa duração é até particularmente a que eu mais gosto, porque ela envolve muita estratégia, sabe? Tem que estudar bastante o regulamento. Quando o André fala que a gente perdeu ali por um pelinho... Um segundo e pouquinho. Nossa, é realmente assim bem frustrante, porque a gente estuda o regulamento, a gente tenta fazer uma estratégia assertiva, lógico, né? E em especial essa última etapa lá foi de muita chuva, foi uma corrida quase 80% com safety car, então, mas é muito legal. É muito legal estar nesse ambiente. O esporte é muito bacana porque é dinâmico, porque te dá a chance de aprender tanta coisa, conhecer tantas pessoas, né? E eu realmente sou uma apaixonada pelo que eu faço. E nesse ponto aí da Endurance aí que ela está contando, ela tem uma capacidade de raciocínio rápido, de estar tomando decisões, inclusive de estar fazendo algumas decisões que a gente chama até de plano B, porque é muito mais trabalho de boxe, a gente faz o nosso na pista, mas o que está acontecendo com as outras equipes, porque uma corrida de 300 km tem 3 paradas obrigatórias, para trocar de pneu, para abastecer, trocar de piloto, trocar o tag do tempo. E na de 500 km são 4 horas e meia, a gente correu embaixo de chuva, terminou à noite, mas à noite mesmo sem iluminação nenhuma, Interlagos, né, um absurdo, uma chuva, e assim, a gente tem que ter informação do boxe do que está acontecendo. E uma corrida como essa aí tem 5 paradas obrigatórias, né? Então a gente está falando aí, né, de 6 minutos, praticamente meia hora parado, e tudo isso tem que saber e tem que, na verdade, programar. E aí, inclusive, a troca dos pilotos, quem vai largar primeiro, né? Quem vai chegar e como que vai ser feito, ou quem vai tá fazendo, né? Ou seja, como eu falei, né? A largada e a chegada. Agora até mudou que tem revezamento obrigatório, mas isso tudo é a estratégia que tem que ser montada antes, inclusive feito reunião com os pilotos, né? Que daí isso é a Cíntia que faz e ela que depois nos passa, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A gente está vendo muito na Fórmula 1, né? Pelas transmissões, no próprio seriado da Netflix, Dirigir para Viver, os chefes de equipe, né? É o homem do microfone com um botãozinho, a Cíntia é nesse estilo, né? É isso aí, né? Né, Cíntia? Que é que fala com o piloto e daí conversa alguma coisa, passa uma mensagem, o cara tá na tua cola, acelera. É isso mesmo. O que eu mais gosto de falar é não olha no retrovisor. Não olha, vai pra frente. Vai pra frente. André, tenho muitas perguntas sobre o carro que você pilota, né? Que Porsche é esse modelo, detalhes, velocidade máxima, curiosidades da nave. Quantos carros uma equipe tem? São seus, são teus esses carros? Ou é da corrida? É da categoria. Da categoria, melhor dizendo. Esses carros, eles são da Porsche Cup Brasil, que é a Denner Motorsport, é de um grande empreendedor lá de Guarulhos, que montou essa categoria há 18 anos. Começou no Brasil em 2000, né, em 2004, 2005, aí, com 14 carros. Hoje ele tem 72, divididos em 3 categorias. Categoria Carreira, a Sprint Challenge, que é a nossa, e uma outra que ele criou o ano passado com os carros antigos, que é a categoria a Rookie, né, para quem está começando. E assim, mas até é uma categoria que a pessoa não pode nem ter tido experiência nem com kart, assim, né, está começando a andar, então ele ensina, né, e assim, todos esses carros são Porsches 911 modelo GT3.
que daí no caso é a GT3 Cup. Esses carros eles são fabricados em Stuttgart, na Alemanha, na fábrica de Stuttgart. E aí alguns chassis, ali eles são montados para ser carro de rua, sem dúvida nenhuma, né? Mas daí alguns chassis são destinados para outra fábrica que fica em Leipzig, que lá ganha o kit de corrida, que é o sistema de freios, a gaiola de segurança dentro do carro, o sistema de dados, né, que é o sistema de telemetria. E os carros estão prontos, né, para serem entregues nas Porsche Cups pelo mundo. Que hoje existem 21 campeonatos pelo mundo, né, igual o nosso aqui, né? Então, o Brasil hoje, por estar com essa quantidade de carros, por ter endurance, por quantidade de pilotos, é a maior Porsche Cup do mundo. Aí. E ainda existe um acordo da Porsche Motorsport na Alemanha com a Federação Internacional de Automobilismo que nos países onde tem Porsche Cup e Fórmula 1, a Porsche Cup é preliminar da Fórmula 1. Por isso que nós corremos junto com o GP São Paulo de Fórmula 1, que daí tem mais uma visibilidade, né, muito maior, né? Então isso aí né, a gente acaba ganhando, né, e ter um espetáculo desse, né, junto, né, a gente correndo com a Fórmula 1. E assim, são carros realmente de corrida fabricados, né, que na própria Porsche na Alemanha, né, distribuídos aí para o mundo todo. Então, assim, não é um carro que foi transformado para ser de corrida. Então, é uma divisão da Porsche que chama-se Porsche Motorsport. A Porsche criou a Porsche Cup em 1986 na Alemanha, aí depois difundiu para outros países na Europa, hoje tem no Canadá, Estados Unidos, aqui, tem na Argentina. Então, assim, cada país tem a sua gestão e é dono da sua Porsche Cup. Eu fiz essa brincadeira uma vez num podcast com o André, vou fazer com a Cíntia, porque eu não mudei de carro, ainda estou com o Focus 2012. Quanto é que eu tenho que dar na volta num carro desse, Cíntia? Ainda estou com o mesmo carro, ainda estou com o mesmo, não mudei. Puta, é muito, é uma grana um carro desse. Um pouquinho. Na verdade, você não vai conseguir comprar o carro de corrida, né? Porque Sim. Esse realmente não... É modificado. Ele já vem pronto da Porsche Motorsport, específico para corrida. Mas alguns meus. Vai ter que investir. Durante a tua semana, André, tem muitos treinos simulador. Como é que é a tua rotina? Tem musculação, tem nutri, tem psicóloga na tua semana? Perguntei, pois tenho certeza que pilotar nesse nível, né, profissional exige demais do corpo, da mente, da alma. Tem um trabalho, sem dúvida nenhuma, físico. Eu tenho um treino, na verdade, 2 treinos, que a gente chama de treino A e treino B, toda semana, que a cada 3 meses, minha professora na academia, ela acaba alterando, né, até para motivar, entre aspas, né, porque a gente dá risada, porque sempre quando muda vem para pior. Fica mais pesado. Exatamente, então fica em torno de 800 calorias no total e já teve treinos aí do trimestre passado que chegou a 1.190, né, que é um trabalho que a gente faz, trabalho anaeróbico e aeróbico, né, e trabalhando principalmente braços, né, pernas também, mas eu digo braços aí é bíceps, tríceps, né? Tem também deltoide, principalmente trapézio, que é onde a gente trabalha muito em relação ao volante, né? O volante não só se puxa, que no carro de rua a gente faz isso, né? Mas também tem que empurrar, então trabalhando até com anilha, fazendo esse movimento, né? Na academia, a gente também tenta simular o que está acontecendo numa corrida, né? Tem simulador em casa, né? É fundamental estar treinando e também, inclusive, em pistas que a gente não conhece, muito bom. Até a Argentina, quando a gente foi o ano passado a primeira vez. Lembro. É legal porque você vai andar ali no simulador, chega lá na pista, pelo menos sabe no final da reta para que lado vira, né? Entendi. Então, o simulador tem as pistas principais aí, os principais autódromos. Do mundo todo. Do mundo todo. Aí existem os softwares, né? O simulador deixou de ser um videogame, né, há muito tempo e virou realmente, né, algo fundamental, né, para estar treinando, para estar, né, entendendo como é que funcionam as coisas. Até o setup do carro que a gente faz no simulador é muito mais coisas do que a gente faz no nosso carro mesmo na vida real ali, né? Entendi. E tem também a questão psicológica, né? Eu tenho uma psicóloga que eu faço terapia esportiva e aí é focado em... Passou do portão do autódromo lá para dentro, tem que estar concentrado, focado no dia, esquecer o que está para fora, né? E trabalhar muito. A
a gente dividiu, né, trabalhar muito o que são treinos, o que é classificação, o que é corrida, né, de estar realmente concentrado, calmo, focado, né, e ali, né, com um objetivo que a gente veio fazer ali na pista, né, que isso parece até uma coisa normal estar falando, mas tem que ter todo um trabalho e exercício até que ela me passa para a gente estar lá quando está na pista, não estar pensando no que está acontecendo, né, fora dos portões do autódromo. Legal. Cíntia, quantos integrantes tem uma equipe e quais são as funções? Bom, a nossa equipe principal são 4 pessoas, eu, o André, que é o piloto, o engenheiro e o mecânico, isso para as corridas de curta duração. Nas corridas de longa duração, aí a gente tem mais um mecânico, ficam 2, e mais um piloto ou 2 pilotos, no caso da 500 quilômetros, né? Que fazem o revezamento. Fazem o revezamento. E aí cada um tem a sua funçãozinha, né? Todos coordenados por mim. Então, o engenheiro, ele pega os dados do carro, analisa os dados no PI e a gente vai acompanhando e vendo o que o piloto tem que melhorar. Legal. Mais uma para a nossa chefe de equipe, os bastidores de uma corrida. Você falou ali que recebe os convidados, né? Toda a estrutura montada para receber esses convidados, patrocinadores, amigos, é o paddock? É isso? Ou não? Tem etapas que tem o Box Lounge, que eu particularmente gosto bastante, porque é um lounge que fica dentro do box. Toda etapa tem alguma coisa. Toda etapa é um grande evento também a etapa, né? Isso. Na verdade, a internacional normalmente não tem, até pela dificuldade de levar os convidados. Mas aqui no Brasil, sim. Então, tem o formato de Box Lounge, que fica dentro do box, onde o convidado passa o dia inteiro ali mesmo junto conosco. E em Interlagos eles têm feito o paddock, que daí tem essa parte toda de cima, né? E fica muito bonito. Tem sido um evento assim grandioso, com shows nacionais, assim, e realmente é um dia bem diferente. Claro que no paddock também os convidados vão no box, entram no carro, a gente faz questão de dar todo um atendimento especial, principalmente para os nossos convidados e patrocinadores. É um ambiente para fazer B2B, relacionamento, ativação de marca, é um lugar para que a gente vê ali convidados que são empresários de todos os setores da economia. Às vezes parece até um ambiente de feira, né, que a gente está vendo ali, né, empresários do Brasil inteiro que fazem negócios, nossos patrocinadores fazem clientes, né, porque passa o dia inteiro, um lugar de família onde estão as crianças, tem espaço kids, a Cíntia não falou, mas tem até Interlagos, tem até salão de cabeleireiro para as mulheres fazerem escova de graça, aí celebridades, desfiles de Porsches, aí shows nacionais, já teve Lulu Santos, já teve Capital Inicial. A última aí foi a Cláudia Leite. Então, assim, acaba sendo um evento para a família, né, das 8, 9 da manhã até final da tarde. Então, é para se divertir e para ter uma experiência única, que a gente costuma dizer que é uma coisa que, um evento que se você quiser ir, o dinheiro não compra, né? Tem que ser convidado para estar lá, né, e ter toda essa experiência. Como também pode até andar, né? A gente amarra ali o convidado do lado, pergunta que se ele quer andar com emoção ou sem emoção. No próximo Box Lounge, levar o das Aranha no Box Lounge do André, fazer um som lá. E o Mancha, Vamos junto. Fazer o seguinte, nossa parada rápida para o intervalo e na sequência retornaremos com a parte 2 desse bate-papo com o piloto da Porsche Cup, André Gaidzinski, e a chefe da equipe, Cíntia Pieri. Não é um pit stop, mas vai ser uma parada bem rápida também. E não sai daí, hein? Na volta o André responde pra gente o tempo médio de um pit stop na Porsche Cup. Segura aí. Uou, salve Santa Catarina, estamos de volta com Conexão ND aqui na tela da Record News, trocando ideias sobre automobilismo, sobre a Porsche Cup Brasil com o piloto André Gaidzinski e a chefe de equipe Cíntia Pieri. Eu começo sempre o segundo bloco com uma pergunta fixa. O esporte é transformador? Foi para vocês, Cíntia? Bom,
Para mim, sim, né? Como eu te falei, eu nasci dentro do esporte. A gente tem uma confecção de material esportivo voltada para futebol. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida. E agora, de uma maneira um pouco diferente, né? Um lado diferente, mas continua sendo muito especial. Legal. André, você começou cedo no kart, te transformou. Esporte é disciplina, né? Esporte é uma dedicação, né, na vida, né? Traz resultados, mostra organização, planejamento e a gente trabalha no esporte com competição e aí está sempre querendo fazer o melhor em tudo, né? Tanto na entrega, falando de automobilismo, na pista, e para aqueles que investem, né, no próprio esporte, né, uma entrega, um retorno daquilo que está sendo investido. Legal. Falei que você ia responder, né? No próximo bloco, falei lá no bloco anterior, a pergunta que ficou, qual é o tempo médio aí de um pit stop na Porsche Cup Brasil? A gente tem paradas, que é pit stop, né, a cada, nos stints ali, que são os trechos, né, que a gente chama assim, de 6 minutos, tá? Que é obrigatório. Dá uma... Tá? Que é obrigatório para trocar de piloto, e só nas corridas de endurance que acontece isso, porque as sprints são 25 minutos mais uma volta e acabou, então é tudo ou nada. Não tem parada. Não tem parada. Se parar também vai perder a corrida de modo geral e tudo. Mesmo para trocar um pneu, qualquer coisa, pode até terminar a corrida com os outros, mas vai terminar de repente com uma volta atrás, né? Mas aí a Endurance, que tem as paradas obrigatórias 6 minutos e não pode ser menos do que isso, porque senão é penalizado. E nessas paradas se troca o piloto, se abastece, e aí vai dar estratégia quantos litros colocar, né? E aí troca de pneu ou não, que às vezes, esse pneu dá para ir mais um stint, mais um trecho, né? Ou troca de pneu, bota um 7.0, né? Um pneu zero, né? E troca o tag do tempo, que é o transponder. Cada piloto tem um transponder, que é a direção de prova, vai controlando o número mínimo ou máximo de voltas, dependendo da classificação do piloto. Entendi. E esses 6 minutos, mancha, parece uma eternidade. Isso tudo aí em 4 minutos e meio se faz. Aí fica 1 minuto e meio. E aí tem que fazer o cálculo, né, de entrada e de saída, que a gente treina muito isso antes. Levou 10 segundos para parar no box, e está chegando, e depois na saída do box, da saída ali, saindo do box mesmo até a saída do box lá, indo para a pista, vamos dizer, aí vamos dizer que dê mais 15, 20. Então tem que calcular tudo isso para não ter um erro de décimo e de repente ser penalizado porque não fechou os 6. Entendi. Cíntia, quando a palavra Porsche aparece em uma frase, já estamos falando de um lance de alto nível, né? Altas cifras. É um esporte caro? Muita coisa para equalizar? Não é um esporte barato, não, tá? Além como o André explicou no início lá, como se a gente comprasse uma vaga para correr na categoria, né? Então, só aí já temos um custo fixo considerável. E depois tem várias outras despesas, assessoria de imprensa, que a gente faz questão de manter, viagens, enfim. Salário, tudo, tem tudo, tá tudo aí, né? Várias coisas para compor esse Entendi. orçamento. Realmente não é barato. Certo. André, Cíntia, o Netflix, com a série Dirigir para Viver, né? Começou a mostrar aí a Fórmula 1, os bastidores da Fórmula 1 de uma forma diferente. O cinema, né, com Hollywood e a franquia Velozes e Furiosos e tantos outros filmes mostrando corridas e perseguições. O cinema, a TV tem um papel interessante na divulgação desse esporte, não tem? Com certeza. Hollywood, agora esses streamings, né? Com séries assim, a paixão pelo carro sempre foi retratada na tela do cinema, na tela da TV. A gente fica feliz, né? Eu, pelo menos, assistindo hoje em dia, né? Não é só a TV aberta, além de ter TV assinatura por um bom tempo já, né, no mundo aí, mas o streaming hoje criando filmes, né, e documentários e falando do esporte, do automobilismo, dando mais visibilidade, né? Porque a gente não sabe, né, é complicado, né? O tempo, né, que se tem e normalmente é dedicado, né, aos esportes que se tornaram mais populares, né, que vem de muito tempo, como futebol, né, e outras modalidades esportivas, e aí o automobilismo ganhando, né, esse tipo de visibilidade aí, com as pessoas entendendo o que é também.
E a gente costuma dizer que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, né? Não é à toa que a Cíntia está aqui, o que ela tem que gerir para as coisas acontecerem, né? E quem está por trás para poder, né? Assiste na TV, está tudo colorido ali, mas até alinhar o carro no grid tem todo um trabalho, uma organização para fazer isso, né? A Cíntia é fã do Velozes e Furiosos? Mais ou menos. Eu parei ali no quinto ou sexto, talvez. Legal. Porque a gente gosta mais da competição em si, né? Acho que um filme que ficou muito perfeito, assim, de todos até hoje, que eu assisti foi o Ford vs Ferrari Rush, e o Rush. Legal. Você assistiu os dois também? O Rush impressionante. E os carros são da época também, né? De colecionadores que emprestaram para fazer pro filme. Que legal. Outro dia, o Diogo de Souza, que é repórter aqui do Grupo ND, do ND+, ele entrevistou o jovem piloto Alfredinho Ibiapina. E olha só que curioso, ele contou que quem que inspirou ele foi o Relâmpago McQueen. Eu falei, quem? Era um desenho animado, animação, carros. Não sei se é da Disney, da Pixar, mas animação muito famosa que a galera conhece. Eu falei que é muito recente pro tio aqui o carro, é muito recente. Mas legal, né, cara? O jogo sendo jogado, né? Uma animação que influenciou um menino que hoje está disputando o kart e também a Fórmula Delta. Mais ou menos o que a gente conversava ali do cinema, né? Isso... Você quer falar, Cíntia? Não, é muito legal. É o jogo sendo jogado. Exatamente, exatamente. Não, e querendo ou não, eu acho que agora essa exposição de novo e maior abertura até nas transmissões, né? Porque eu acho que a Fórmula 1 perdeu um pouco o encanto para os brasileiros depois da morte do Senna, né? E acho que depois teve uma reconstrução, acho que o pessoal já está um pouco mais aberto. A gente vê isso pelos convidados, sabe? Quem a gente recebe lá. Tem uma parte da corrida que chama box aberto, que o pessoal da arquibancada desce, nossa, eles são alucinados, sabe? Tira foto, querem brinde, querem boné, enfim, e conhecem, tá? E seguem. Então, a gente vê, assim, que há uma renovação, eu acho, no esporte, sabe? Legal. São quantas equipes na tua categoria? E o McQueen ali, né? O Relâmpago McQueen. O Relâmpago McQueen ali é inspirado no Steve McQueen, né? Isso aqui que foi piloto da Porsche, né? Das 24 horas de Le Mans, né? Quando tinha aquele famoso carro 917, que eles ganharam vários campeonatos, né? Várias corridas que acontece há 100 anos, né? Encontramos mais um fã de Relâmpago McQueen aqui, sabe toda a história. A gente tem a Porsche Cup, ela é definida por pilotos, como a categoria ela tem um dono, um promotor, um organizador e ele também é o proprietário dos carros. É uma coisa única no mundo, porque normalmente aqui nós três faríamos uma equipe e escolheríamos uma categoria para correr em algum lugar. É assim que funciona. Monta uma estrutura como uma empresa que vai ter funcionário, vai ter uma sede, vai comprar um carro. E como você estava falando antes aqui, né, o carro da Porsche Cup não dá para comprar, ele é mais barato até que um Porsche que está na vitrine aí para vender carro de rua, né, mas não é possível comprar se não comprovar que vai fazer um campeonato da Porsche Cup em algum país do mundo. Entendi. E aqui se compra uma vaga dessa categoria da Porsche Cup Brasil e aí se forma equipe. Aí é onde entra a Cíntia, né, e toda a estrutura que a gente tem, mas montado pela gente lá dentro. E aí, então, a gente está falando de 20 pilotos ou 22 pilotos, às vezes varia porque tem convidados, por etapa, né, das sprint. E quando é endurance, dá mais de 60 pilotos, porque são em duplas, né, e dá 30 e poucos carros no grid. Aí vem pilotos, vem ex-Fórmula 1, vem gente de fora também, está dividindo ali carro conosco, né? Mas os carros, assim, a gente é definido por pilotos, que automaticamente vai ser as equipes, né? Então, é um piloto por carro. Acontece, às vezes, de ter um patrocinador que está com 3 pilotos lá, você vai ver o patrocinador em 3 carros, não deixa de ser uma equipe, né? Mas são 3 pilotos distintos. Tá. Deixa eu perguntar um negócio, a produção está me passando aqui alguns detalhes. Vai começar a Hora da Venenosa, chama aí a Judite, o Caleb, a Marieva e o Polito, porque tem polêmica aqui, polêmica não, é fofoca, melhor, desculpa, polêmica não, fofoca no Conexão. Vocês são um casal. Espero, né, que seja, senão o programa já ficou ruim aqui, porque terminamos o programa agora. Estamos acabando o programa um pouquinho mais cedo. Vocês são um casal. O romance começou nas pistas?
Não. Mais ou menos. Conta aí. Quem conta primeiro? Vamos ver a versão da Cíntia, que é a mais importante. É a que vale, é a que vale. Vamos ver a dela, que é a que vale. Toda história tem 3 versões, você sabe, né? A gente sabe. Vamos para que vale. Vamos direto para que vale. Não, a gente já namorava, né? E o que aconteceu? Eu conheci o André em um outro ambiente, nada a ver com automobilismo, mas a gente sempre percebeu o brilho nos olhos dele dessa paixão pelo automobilismo. Então, eu me sinto um pouco responsável por ele ter voltado a correr. A gente estava lá em Indianápolis, na 500 milhas, né? Em maio de 2018, quando... 17. 17? 17. Quando a gente começou a dizer, volta André, volta, volta. E a mãe do André também, que sempre foi uma grande incentivadora, também ajudou a colocar pilha. E aí a gente começou a procurar as categorias. E então eu sempre do lado dele, apoiando, mas sem nenhuma participação no automobilismo, né? Depois que ele começou a correr, é que eu fui tentando ajudar, recebendo os convidados, fazendo meio relações públicas ali, né? E aí fui ficando por ali, aprendendo, sou bastante curiosa e na intenção sempre de ajudar o André a ter melhores resultados e tal. Já estava ali mesmo, sem fazer nada, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Fazendo entre aspas, né? RP, depois foi coach e tá mandando lá dentro da categoria porque, né, sabe como funciona, né? O assunto é mais ou menos esse aí, né, nessa linha, eu estava um tempo parado, né, e aí, por incentivo dos meus empresários, do Vili, do Carlo, da própria Cíntia, a gente começou, quase que eu fui parar na Mercedes Challenge, cheguei a ir para lá e fui fazer um teste na Porsche Cup, e o pontapé final daquele ano ali de 17 ali foi da minha mãe. A gente estava falando do kart antes, que deu meu primeiro motor de kart de um chassi usado que eu tinha comprado, de uma caderneta de poupança, que eu nem lembrava que eu tinha mais, que era do Bamerindos, quando a HSBC comprou, isso na história das antigas. E a mãe está em todas, né? Uma que gosta também de automobilismo, de esporte, sempre esteve envolvida nisso, né? Então aí vem apoio da família, de modo geral, né? Mas o assunto é totalmente profissional quando a gente se trata disso. Né? Lógico. E o programa fica gravado, né? Então eu desejo o sucesso do mundo para esse casal, que fique sempre juntos, muito amor, muita saúde, muita paz, porque senão lá na frente não vão querer mais assistir. Não, o programa do Mancha aí não. O Mancha da Azar. Não. Qual que é o melhor autódromo que você já pilotou? Tem um? Do Brasil? Sei que você já pilotou fora também. Eu fiquei impressionado com a pista da Argentina, né? A gente tá comentando antes, né? Tava nevando? Eu lembro de uma cena, acho que não tava nevando. Não, mas tava muito frio. Tava frio, eu lembro de você, a dar 3 graus lá, imagina. Lembro das imagens. Mas é norte da Argentina, quase na mesma latitude daqui, né? E dá para enxergar já o começo dos Andes ali, né? Porque é na divisa com o Chile, né? E o que acontece é que a pista me impressionou porque tem retas enormes, uma pista considerada pista A no mundo, feita para moto velocidade, uma pista que não tem guarda-reio, segurança da melhor que existe e uma infraestrutura impressionante. Mas de preferência, assim, que eu considero a minha segunda casa, o lugar que eu mais andei na minha vida é Interlagos, né? Que daí eu ando de olhos fechados ali, estou em casa, acho que... Né, desde quando saí do kart, meu primeiro ano de Fórmula Ford, né, desde quando fazer o curso para tirar a carteira, né, para ir para o automobilismo de fato mesmo, né, foi Interlagos. Então, assim, eu gosto muito daquela pista e uma pista respeitada, né, um autódromo que tem 83 anos, que está até hoje aí, né, fazendo parte do circuito da Fórmula 1 também. A gente está chegando na retinha final do programa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, começar com a Cíntia. Onde é que vocês se imaginam, Cíntia, daqui a 5 anos? Me imagino a gente campeão da Porsche Cup, a gente planeja continuar na categoria, evoluir cada vez mais, né, e buscar sempre os melhores resultados. De repente ir para a carreira, né, que é a top de linha ali da Porsche Cup. E o André, daqui a 5 anos? Eu faço das palavras da Cíntia as minhas, né? E realmente a gente quer buscar crescer, tem oportunidades, né? E ela até falou da outra categoria, a carreira é mais cara, né? É uma categoria também... É uma categoria acima, né? É uma categoria acima, entre aspas, né? Mas assim, é porque ela vem com os carros novos, né? Entendi.
mas de certo modo também é mais cara, né? É uma evolução contínua, é um trabalho constante e é assim que eu consigo me enxergar e eu tenho trabalhado para isso. Cara, Cíntia, André, muito legal receber vocês, né? Eu sempre brinco aqui que quando o programa passa rapidinho assim, como esses 2 blocos passaram, é porque a resenha estava boa demais. Para encontrar o André, para saber mais sobre a equipe, a galera que ficou curiosa, tá nas redes sociais? Tá nas redes sociais. É @Gaidzinski, né? Que é O A do André. A do André, Gaidzinski meu sobrenome, né? Gaidzinski. Né? Então, a gente está no Instagram, no LinkedIn, que tem muito negócio lá, inclusive o LinkedIn me impressionou, né? No Twitter e no Facebook. Legal receber vocês, então. Obrigada pela oportunidade, foi Bom muito demais. gostoso. Ó, quinta-feira que vem a gente volta aqui na Record News Santa Catarina, sempre com uma resenha boa, sempre com um papo interessante, falando do esporte do nosso estado. Até a próxima!